Boa noite. Esta é a nova edição das notícias sobre a Ucrânia e o mundo. Se você acabou de descobrir o nosso canal, inscreva-se para ficar por dentro do que está acontecendo. Vamos aos destaques de hoje, 29 de dezembro. Putin rejeita cessar-fogo para a realização de referendo. Forças Armadas da Ucrânia desmentem alegações do Kremlin. Reportagem especial: Escudo Oriental, o projeto de defesa da Polônia. Putin não concordou com um cessar-fogo na Ucrânia, nem mesmo de curto prazo, para a realização de um referendo sobre eventuais concessões territoriais de sua parte em um plano de paz. A informação foi divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, a conversa com o chefe do Kremlin ocorreu antes de seu encontro com Volodymyr Zelensky. Não há cessar-fogo, e esse é um dos pontos em que estamos trabalhando agora. Ele sente que, veja bem, eles estão lutando e se pararem e depois tiverem que recomeçar, o que é uma possibilidade, ele não quer se colocar nessa posição. Eu entendo essa posição. O presidente se sente muito firme sobre isso, mas nós estamos buscando maneiras. Mas eu entendo o ponto de vista do presidente Putin. É preciso entender o outro lado. E eu estou do lado da paz. Estou do lado de parar a guerra. A legislação ucraniana estabelece que qualquer questão territorial de um futuro acordo de paz pode ser resolvida de duas maneiras, por meio do referendo nacional ou por votação parlamentar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou isso durante um encontro com Donald Trump em Mar-a-Lago. Ele acrescentou que os ucranianos que estão no exterior poderão votar. No entanto, isso exige uma infraestrutura adequada para garantir o direito ao voto, já que atualmente existem milhões de cidadãos ucranianos deslocados apenas na Europa. Podemos realizar um referendo sobre qualquer ponto do plano ou uma votação parlamentar. Se o plano for muito difícil para a nossa sociedade, é claro que a própria sociedade deve decidir, porque é a sua terra, não a terra de uma pessoa, mas a terra da nossa nação. Sem garantias de segurança adequadas, a Ucrânia não pode considerar a guerra encerrada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou isso a jornalistas após se reunir com um líder americano nos Estados Unidos. Segundo Zelensky, o chefe da Casa Branca prometeu considerar a ampliação das garantias que atualmente estão previstas para 15 anos. No entanto, o presidente acredita que elas deveriam ser estendidas para até 50 anos. Zelensky lembrou que as garantias de segurança não se limitam a declarações políticas, mas incluem mecanismos práticos como o monitoramento do território aliado pelos parceiros e a presença militar na zona de combate. Já temos uma guerra em curso, que já dura quase 15 anos. Por isso gostaríamos muito que as garantias fossem mais longas. E eu disse a ele que gostaríamos de considerar a possibilidade de 30, 40 ou 50 anos. Isso seria, então, uma decisão histórica do presidente Trump. O presidente disse que iria pensar sobre isso. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante coletiva de imprensa online. Segundo informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, relatos da liderança do Kremlin sobre a captura de Guliápole, Mirnograd e parte de Kostiantynivka são desinformação e não refletem a situação real na linha de frente. Operações defensivas continuam em Guliápole e Mirnograd, com as tropas ucranianas eliminando grupos de infantaria inimigos e impedindo que seus planos de tomar toda a aglomeração se concretizem. Em Kostiantynivka, as Forças Armadas da Ucrânia mantêm suas posições e infligem perdas ao inimigo nas aproximações da cidade. Em termos simples, lembramos dos generais russos que disseram ter tomado Kupiansk, receberam prêmios de Putin por isso, e do convite de Putin à imprensa internacional para ver tudo com seus próprios olhos. Depois, o presidente da Ucrânia, Zelensky, foi a Kupiansk e revelou a verdade. A mesma coisa acontece com Guliápole e Mirnograd. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reconhece que os combates continuam intensos, mas acrescenta que nada terminou ainda. É evidente que as mentiras russas têm como alvo principal os parceiros estrangeiros. Esses processos se intensificaram significativamente justamente durante as negociações de paz. No entanto, a desinformação russa não afetará a posição da Ucrânia nem o trabalho diplomático futuro. O resultado real de tais declarações falsas do ditador do Kremlin são apenas as perdas tangíveis do seu exército de ocupação, que diariamente chegam a pelo menos 1.000 soldados russos mortos e feridos. As Forças Armadas da Ucrânia, mais uma vez, reforçam a necessidade de conferir apenas fontes de informação verificadas e de não se deixar levar pela propaganda russa. Declaração do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.
Como escreve The Financial Times, relatórios falsos da linha de frente convenceram Putin da possibilidade de vitória sobre a Ucrânia. Ao ditador russo são sistematicamente fornecidos dados nos quais a dimensão das derrotas táticas do exército russo é subestimada. A figura-chave no esquema de desinformação de Putin sobre a situação na frente de batalha é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov. O fracassado avanço sobre Kiev em 2022 e os relatórios falsos sobre a operação ucraniana em Kursk não levaram o líder do Kremlin a demitir o oficial, mesmo que a manutenção dele no cargo custe perdas críticas e um avanço extremamente lento do exército na frente de combate. A Rússia não será capaz de travar uma guerra em dois frontes ao mesmo tempo. Após o fim dos combates na Ucrânia, os estados bálticos poderiam se tornar o próximo alvo da Rússia. A declaração foi feita por Kirill Budanov, chefe da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Ele observou que as provocações russas no espaço aéreo aliado se tornaram sistemáticas com o objetivo de exercer pressão e testar a reação dos aliados. Segundo Budanov, Lituânia, Letônia, Estônia têm grande probabilidade de serem as primeiras a serem ameaçadas. A Rússia está formando uma reserva estratégica enquanto a guerra está acontecendo aqui. É todo um processo dinâmico e a reserva operacional está sendo constantemente empregada. Estrategicamente, ela está sendo formada, mas ainda não adquiriu as capacidades com que os russos sonham. Mas digo mais uma vez, enquanto uma guerra em grande escala estiver acontecendo aqui, não. Lutar em dois frontes, até a Segunda Guerra Mundial, mostrou que isso foi uma catástrofe. Kirill Budanov, chefe da direção principal de inteligência da Ucrânia, na entrevista à empresa nacional de radiodifusão pública. Nas últimas 24 horas, mais 1.180 ocupantes russos foram eliminados pelas forças de defesa ucranianas, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Com isso, as perdas russas em quase 4 anos de guerra em larga escala chegam a mais de 1.250.000. Além disso, as forças ucranianas destruíram 3 tanques, 6 veículos de combate blindados e 13 sistemas de artilharia nas últimas 24 horas. Enquanto isso, países vizinhos à Rússia estão fortalecendo suas fronteiras para prevenir novas provocações russas com drones. Mais sobre o projeto de defesa da Polônia, na nossa reportagem. Segundo analistas do Instituto Americano para o Estudo da Guerra, Vladimir Putin vê Belarus como uma plataforma para um eventual ataque à Europa. O Kremlin utiliza o território do país vizinho para bombardear as regiões ocidentais da Ucrânia. Em 22 de dezembro, drones russos atingiram a infraestrutura ferroviária nas proximidades de Korostyn, na região de Jitomir. E em 26 de dezembro, drones do país agressor atacaram uma estação ferroviária em Kovel, na região de Volyn. Uma locomotiva, um vagão de carga e um depósito de manutenção foram danificados. Não é a primeira vez que drones sobrevoam o território de Belarus, não apenas contra a Ucrânia, mas também contra a Polônia e as repúblicas bálticas. Para Alexander Lukashenko, não há margem de manobra. Ele depende completamente, do ponto de vista econômico e militar, das decisões tomadas no Kremlin. E muitas vezes sequer é informado sobre o que está acontecendo. É bastante possível, inclusive, que tenha de comentar a posteriori acontecimentos relacionados ao uso desses mesmos drones. Em 23 de dezembro, a Polônia instalou os primeiros elementos de um sistema antidrones na fronteira com Belarus. Varsóvia planeja concluir integralmente, no prazo de 2 anos, a criação de um sistema multinível de defesa contra drones em sua fronteira oriental, afirmou o vice-ministro da Defesa polonês, Cezary Tomczyk. O complexo incluirá metralhadoras, mísseis e sistemas de guerra eletrônica. Algumas dessas medidas destinam-se ao uso apenas em condições extremas ou de guerra. Por exemplo, essas metralhadoras de múltiplos canos são difíceis de empregar em tempos de paz. Enquanto a Ucrânia estiver se defendendo e combatendo a Rússia, a Europa não corre risco de guerra no sentido convencional e estrito do termo. O que enfrentaremos em vez disso serão provocações e atos de sabotagem. Cezary Tomczyk, vice-ministro da Defesa da Polônia, em entrevista ao The Guardian. Até 2028, a Polônia pretende implementar o projeto Escudo Oriental para proteger a fronteira com Belarus e com a região russa de Kaliningrado. A iniciativa inclui um componente aéreo, mas é voltada principalmente para a defesa terrestre. No âmbito do programa, Varsóvia planeja retomar a produção em massa de minas antipessoais pela primeira vez desde a Guerra Fria. As minas deverão ser instaladas ao longo da fronteira oriental e possivelmente exportadas para a Ucrânia. A informação foi divulgada pela Reuters, citando o vice-ministro da Defesa
Defesa da Polônia, Paweł Zalewski. Lituânia e Finlândia também avaliam a possibilidade de produzir minas antipessoais. Em março de 2025, os ministros da Defesa da Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia emitiram uma declaração conjunta sobre a necessidade de se retirarem da Convenção de Ottawa, que proíbe minas antipessoais, devido às ameaças à segurança regional provenientes da Rússia. Posteriormente, a Finlândia juntou-se a eles. Atualmente, estamos avaliando diversas opções para a aquisição ou produção de minas antipessoais que atendam às necessidades de defesa da Lituânia, dando prioridade aos fabricantes lituanos. De um comentário do Ministério da Defesa da Lituânia, à agência ELTA. Enquanto isso, o Reino Unido e a Alemanha assinaram um contrato para a aquisição de modernos sistemas de artilharia, informou o governo britânico. Trata-se das plataformas avançadas RCH-155, montadas no veículo blindado Boxer, capazes de disparar 8 tiros por minuto, atingir velocidades de até 100 km por hora, percorrer 70 km sem reabastecimento e operar com apenas 2 tripulantes. Foram destinados 70 milhões de dólares para a compra desses sistemas. Em breve, o exército britânico contará com novos sistemas de artilharia capazes de disparar em movimento. Isso se baseia nas lições aprendidas na Ucrânia, permitindo que nossas forças atinjam alvos a até 70 quilômetros de distância e se afastem rapidamente do fogo de resposta, para então voltar a disparar. A guerra na Ucrânia demonstrou a importância de ser capaz de atirar rapidamente e se deslocar. E são justamente essas lições que orientam nossas decisões de aquisição e nos ajudam a cumprir a revisão estratégica de defesa. Luke Pollard, ministro de Defesa do Reino Unido, no site do governo. Berlim e Londres iniciaram a aquisição dos sistemas de artilharia no âmbito do acordo Trinity House sobre defesa, assinado pelas partes em outubro de 2024. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, destacou que a parte europeia da OTAN deve demonstrar solidariedade e confiança diante da agressão russa. Como vocês veem dos esforços da Ucrânia e dos aliados, é mais difícil garantir a segurança quando o maior país do mundo já está travando uma guerra. Por isso, os países europeus estão reforçando sua defesa para dissuadir qualquer agressor da violação das fronteiras soberanas, entendendo que a força real é a melhor garantia de que promessas e papéis assinados. Amanhã, nós voltaremos com mais atualizações. Siga-nos e deixe sua opinião sobre os últimos eventos nos comentários. Boa noite.